Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por esse dia que estamos reunidos para louvar, para adorar, para cultuar o nosso Deus. Deus poderoso, cada vez que nós reunimos e temos essa percepção da unção da presença de Deus, é maravilhoso. Nós precisamos cada dia mais ter mais fome dessa presença. É o desejo do nosso coração, é que faz com que essa glória de Deus venha sobre nós, independente da quantidade de pessoas que há no lugar. É a fome é que faz com que a presença se manifeste. É a fome que leva você a se alimentar. Quem não tem fome não tem comida, mas da parte do Senhor Ele diz que Ele era verdadeira comida e verdadeira bebida, e quem tiver fome e sede, vá lá e beba e coma. E nós estamos reunidos aqui para celebrar cada dia mais a vitória do Senhor, a nossa vitória que foi operada lá na cruz. Então hoje eu quero falar a respeito desse amor de Deus que nos foi concedido, que nos foi revelado na obra da cruz. Cristo na cruz é a revelação do amor de Deus. Então eu quero falar hoje a respeito do poder do sangue que foi derramado. Eu já compartilhei aí a palavra de hoje com os irmãos, você pode acompanhar, mas a verdade é que a nova aliança foi firmada no sangue de Jesus que foi derramado. O sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, ele é a base da nova aliança. E nós vemos lá Pedro falando na primeira carta dele, capítulo 1, verso 18, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, fala precioso sangue, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A nova aliança foi firmada no sangue, o precioso sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Essa nova aliança é que abriu as portas, abriu de novo a porta do jardim do Éden, para que nós tivéssemos comunhão com Deus novamente. Quando o homem caiu lá no Éden, ele foi expulso do jardim, foi expulso da presença. E quando Jesus derramou o seu precioso sangue, estava sendo firmada a nova aliança, que era o caminho de volta. É o caminho, é como se Adão e Eva estivessem voltando para o jardim do Éden, para a presença que eles experimentaram. Nós não temos noção do que eles experimentaram no jardim. Todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali com eles. Eles não tinham nenhum problema, mas a partir do momento que foram expulsos do jardim, eles perderam a presença. O pecado trouxe a queda, e esse pecado trouxe a morte. A morte entrou na vida do homem, em toda a humanidade, por causa da queda, e todos os homens passaram agora a estar debaixo dessa condenação de morte. Mas a nova aliança é o documento, é a certidão de propriedade que Deus nos devolveu, Deus nos deu. A nova aliança é o documento que Deus nos entregou, testificando que a nossa dívida foi paga. É a carta de alforria, de libertação que nós recebemos da mão de Deus. E tudo que nós temos por direito na nova aliança, nós só temos por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Tudo que nós temos por direito na nova aliança, tudo que nós recebemos como coerdeiros com Cristo, nós só recebemos por causa do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Esse foi o alto preço que foi pago. Um alto preço foi pago para que se fosse firmada a nova aliança, que foi feita entre Deus e os homens. E nesse preço está dentro o que Lucas falou, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 44, Lucas diz que Jesus, naquele momento de pavor, ele suou gotas como que de sangue, em profunda agonia. Está escrito que, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aquele momento de pavor que antecedia ali o martírio, o calvário, Jesus estava ali clamando ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Se tiver uma outra maneira de trazê-los de volta para o jardim, faça. No Evangelho de Marcos tem uma narração desse texto tão poderoso, Jesus clamando: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim. Não era um pedido, era um clamor dele: tudo te é possível, o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas.
passa de mim. Mas houve silêncio no céu. Não tinha outra maneira de nos levar de volta para casa. E aí ficam as perguntas: por que Jesus teve que passar por tudo isso? Por que teve que derramar o seu sangue? Por que esse alto preço havia de ser pago? Nós sabemos que tudo isso foi por causa do pecado. O pecado entrou no mundo através da queda do homem. A morte entrou através do pecado, e essa morte é simplesmente a separação de Deus. Adão não morreu propriamente no corpo e na alma, mas ele morreu estando separado daquele que tinha vida. No momento que ele foi separado de Deus, a morte o dominou, e a morte entrou através do pecado. Isaías fala a respeito dessa separação. Isaías 59:2, ele diz: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que vos não ouça. Deus nos criou para comunhão, para ter comunhão, mas a partir do momento que o pecado entrou, a morte entrou, houve separação. E agora, apesar de Deus nos amar de tal maneira, não tinha comunhão, não poderia, porque Deus era justiça, Deus é justiça. Por Deus ser justiça, agora ele teve que tapar os ouvidos para não ouvir mais o clamor do homem. A morte é a separação de Deus. E qual que foi o grande problema? Porque essa morte passou para todos os homens. Todos os homens a partir de Adão já nasceram debaixo dessa condenação de morte. Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Ele diz: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Havia um decreto do Deus que é justiça, havia um decreto do Deus que é santo, 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 que todo aquele que comete pecado deveria morrer. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Esse é um decreto divino. Não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Deus e o pecado. Todos os homens se tornaram pecadores, e por isso todos passaram a viver debaixo dessa condenação de morte, da separação de Deus. E para que houvesse a expiação, para que houvesse a remissão, era necessário que pelo menos um homem, um único homem, que tivesse vida sem pecado, para poder fazer a remissão. Nós vemos no próprio livro do profeta Ezequiel, que diz que Deus procurou um homem entre todos os homens, que ficasse na brecha diante dele, em favor de todos os homens, e não encontrou nenhum sequer foi encontrado. E por não haver ninguém que pudesse agora fazer a expiação para salvar o homem, toda a humanidade estava condenada, não havia esperança. A condição de Adão e seus descendentes era de morte. Por isso que Deus providenciou para que Jesus, o seu Filho, o Cristo, viesse como homem, viver uma vida sem pecado. Por isso Jesus tomou a natureza humana, para que pudesse ser julgado no nosso lugar. Jesus se fez homem, para que pudesse agora, sem pecado, ser julgado no nosso lugar e fazer a expiação. Jesus morreu como substituto. Ele foi para a cruz no nosso lugar. Nós que éramos pecadores, estávamos debaixo da condenação de morte, mas Ele veio nos substituir, morrer no nosso lugar, sofreu toda a penalidade do pecado e ofereceu a sua vida como resgate. Essa é uma verdade que nós já conhecemos, mas nós precisamos ampliar nossa mente. Jesus veio para morrer no lugar de todos os homens. Jesus levou a condenação de todos os pecados, de todos os homens, de todas as épocas. Às vezes nós julgamos o nosso pecado: Jesus morreu pelo meu pecado. Não, Ele morreu pelo pecado de todos os homens. Imagina quantos homens malignos na história da humanidade, genocidas que mataram milhões de pessoas.
Jesus levou a condenação de cada um deles. Cada um desses homens malignos, perversos, cada estuprador, cada assassino, cada homem malvado, Jesus veio e substituiu cada um deles. Cada homem que viveu e vai viver nesse planeta, Jesus levou a condenação de cada um deles, sofreu a penalidade pelo pecado de cada um deles. Jesus era Deus, e Ele teve que se fazer homem, Ele teve que se diminuir. Nós vemos Paulo falando, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós confessamos muito isso aqui para nós é a base da graça de Deus, porque nós fomos feitos justiça, fomos justificados, nós fomos justificados pela graça, mas nós só fomos justificados pela graça, porque Ele derramou o seu sangue lá na cruz, um alto preço foi pago. Alguns irmãos têm uma interpretação da graça, que eu recebi de graça, é como se fosse de graça. Nós recebemos de graça, mas não foi de graça, alguém pagou um preço muito alto, e o preço que foi pago foi o Filho de Deus se fazer homem, morrer pregado na cruz, derramando o seu sangue. O poder do sangue derramado trouxe para nós a graça da salvação. E Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, Ele diz: em verdade vos digo. Jesus está dizendo: o que eu estou falando é verdade, presta atenção. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que nós passamos da morte para a vida? Nós que estávamos mortos, passamos para a vida. Por quê? Porque alguém nos substituiu, morrendo no nosso lugar. Aquele que tinha vida entrou na morte, para que nós que estávamos mortos recebêssemos vida. Diga glória a Deus. Quando o Verbo se fez carne, quando Deus se fez homem, o Pai colocou em Jesus toda a carne, toda a maldição da carne, toda a condenação da carne. Deus o Pai, quando fez com que Jesus, que era Deus, se tornasse homem, homem em semelhança de homens, não havia diferença entre Jesus, não era Deus andando aqui na terra, colocou nele toda a carne, toda a maldição da carne, todas as obras da carne, a condenação de todas as obras da carne. Paulo fala na carta aos Gálatas lá, das obras da carne, todas aquelas obras da carne, a condenação de cada uma delas, foi colocado no Filho de Deus. E assim como o pecado de Adão passou a representar diante de Deus o pecado de todos os homens, Jesus passou a representar a obra caída de cada um, de todos os homens. E aí tem um parêntese aqui, quando Deus criou o homem lá no Éden, nós sabemos, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus, que era santo, perfeito, criou o homem nessa perfeição, nivelou por cima, o homem foi colocado no jardim, imagem e semelhança, não tinha diferença. Quem olhava para o homem no jardim, estava vendo Deus, era como se fosse Deus no jardim. Mas o pecado entrou, e o homem perdeu a imagem, perdeu a semelhança, deformou. E agora, para que o homem fosse redimido, Deus enviou o seu Filho em forma de homem pecador, nivelou por baixo. Jesus é o Verbo que se fez carne e se tornou semelhante a homens pecadores. Quando Jesus andava na Galileia, na Judeia, em Jerusalém, as pessoas não viam Ele, era um homem comum andando, e as pessoas julgavam Ele. Quando Ele perdoava pecados, as pessoas criticavam. Só Deus pode perdoar pecado, porque julgava que Ele também tinha pecado, porque era um homem comum, nivelado por baixo. E por causa do pecado, agora Jesus, que era Deus, se fez homem em forma de pecado. E para que Ele, o Filho de Deus, que é Deus, pudesse salvar o homem, Ele precisou assumir essa forma. Paulo resume isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 6. Ele diz: pois Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus se esvaziou, quando ele se humilhou, ele estava assumindo a forma de pecado de todos os homens. Quando ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ele estava obedecendo, receber a condenação de todos os homens, de todas as épocas, de todos os pecados. É muito fácil você ver os pecados que são cometidos em todo o mundo, guerras, todo tipo de barbárie que acontece no mundo. Jesus obedeceu, assumindo a morte pela condenação de cada um desses pecados. A humanidade estava condenada, deveria ser julgada, mas Jesus, como substituto, derramou o seu sangue na cruz pelos pecados do mundo. João fala que nós fomos perdoados, mas o sangue de Jesus não perdoou apenas nós, mas o pecado do mundo todo. Todo mundo foi perdoado, foi julgado lá na cruz, quando o sangue foi derramado. A restauração da comunhão foi pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado. Por isso Pedro fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, como construções, como pessoas, como governos, que nós fomos resgatados do vosso fútil procedimento, que recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Porque o sangue precioso de Jesus foi derramado, nós fomos resgatados da nossa condição de pecador. O que eu quero compartilhar aqui hoje é que a palavra de Deus mostra para nós pelo menos 5 vezes que o sangue de Jesus foi derramado, em 5 momentos, em 5 eventos que aconteceu naquele Calvário, naquele via sacra, onde o sangue de Jesus foi derramado. Em cada ocasião que o Senhor derramou o seu sangue, nós podemos ver um símbolo da nossa redenção. A nossa maldição era completa, e Ele teve que levar sobre si cada uma das condenações. Então, pelo menos 5 momentos, Jesus derramou o seu sangue, e cada vez que Ele derramou o seu sangue, nós vemos ali a parte da remissão, da redenção, que foi aplicada sobre a nossa vida. Eu creio que em cada um desses momentos que Jesus derramou o sangue, aponta para uma ação específica da nossa redenção pelo sangue. Paulo fala que nós somos redimidos pelo sangue. Ele diz isso em Efésios capítulo 1 verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui Paulo resume, foi pelo sangue, mas o sangue não foi derramado em um momento só. Em vários momentos o sangue foi derramado. O sangue foi derramado primeiro para nos livrar da rebelião contra Deus. O sangue de Jesus foi derramado, o sangue que foi derramado nos livra da rebelião. Em Lucas 22, 42, Jesus estava ali no Getsêmani e ele fez uma oração. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse foi o momento de maior pavor na vida de Jesus homem aqui na terra. Foi quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, clamando ao Pai se havia alguma outra maneira de resolver aquela situação. E quando o texto diz que veio um anjo do céu para confortá-lo, é porque não tinha outra maneira. Aquele anjo trouxe a mensagem do Pai: não tem jeito, tem que passar, tem que derramar o sangue. Então, o primeiro lugar onde Jesus derramou o seu sangue foi lá no jardim do Getsêmani. É o jardim da prensa, onde o azeite, onde as azeitonas eram prensadas para tirar o azeite. E foi lá nesse jardim, nesse momento de pressão, que Jesus disse: não se faça a minha vontade,
mas a sua. Diante do pavor da morte, que era tão grande sobre ele, que o sangue brotou na sua face, misturou com o suor e caiu na terra. Aquele sangue derramado no jardim tratou da redenção da nossa rebelião, da rebelião do nosso coração, da rebelião contra Deus. O primeiro momento que o sangue foi derramado foi para tratar a rebelião no coração do homem. Desde Adão, desde a queda de Adão, todos os homens tiveram atitude de se levantar contra a vontade de Deus. O homem teimou em fazer a sua própria vontade, rejeitando a vontade de Deus. Mas quando Jesus orou, não se faça a minha vontade, sim a tua, ele orou no nosso lugar, nos representando como sumo sacerdote diante de Deus. Jesus era o substituto. Nesse momento também ele estava nos substituindo. Foi como lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava nos substituindo ali. E aqui no Getsêmani, como sumo sacerdote, no Velho Testamento, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue do animal, para representar todo o povo de Deus. E aqui no jardim do Getsêmani, Jesus, como sumo sacerdote, nos representou, fazendo essa oração: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E naquele momento que ele fez essa oração, ele derramou o seu sangue para redimir a nossa vontade. E a partir desse momento, quando nós cremos, aí nós entendemos o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade aqui na terra, na minha vida, como é feita a sua vontade no céu. A partir do momento que Jesus se colocou como sumo sacerdote, orando ao Pai que fosse feita a vontade dele, não a dele, a nossa, nós fomos libertos da rebelião, do espírito de rebelião. E agora nós também podemos orar: que seja feita a sua vontade e não a minha. Que seja feita a sua vontade na minha casa, na minha família, na vida da igreja, e não a minha. Jesus redimiu a nossa vontade. O sangue de Jesus também foi derramado, e esse sangue foi derramado nos livra da maldição do pecado. Nós sabemos que o pecado trouxe a maldição da morte. E ali em Mateus 27, 29 está escrito que os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. O segundo lugar onde Jesus derramou seu sangue foi com a coroa de espinhos. Ainda não era a cruz. O Getsêmani não era a cruz. A coroa de espinhos foi antes da cruz. E ali ele já estava derramando o seu sangue. Porque o espinho é o símbolo da maldição sobre o pecado. Quando o homem caiu lá no jardim do Éden e foi colocado para fora, a terra se tornou maldita. Está escrito lá em Gênesis 3,18 que a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quando a terra se tornou maldita, ela começou a produzir agora espinhos. No jardim do Éden não tinha espinho. Espinho é um símbolo da maldição. Então era necessário que nesse martírio de Jesus, quando ele sofreu na cruz para nossa redenção da maldição do pecado, que ele usasse esse símbolo da maldição, que é a coroa de espinhos. Era necessário, não foi apenas um abuso dos soldados, estava determinado por Deus que ele deveria ter na sua cabeça, na sua fronte, os espinhos perfurando, para que o sangue fosse derramado, para que nós fôssemos redimidos da maldição do pecado. E foi assim que ele levou sobre si toda a maldição. O derramamento do sangue pela coroa de espinhos tratou da redenção da maldição do pecado na nossa vida. Aí você fica pensando qual que é a maldição do pecado. Você vai ler Deuteronômio 28, a partir do verso 15, ele fala das maldições que viriam sobre aqueles que tinham pecado. Nós vemos a partir do verso 15: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno,
então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito, 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 amaldiçoado. Quando a coroa de espinhos perfurou a pele de Jesus e o sangue derramou, nós fomos redimidos de toda a maldição do pecado. Esse foi o segundo momento que o sangue de Jesus foi derramado. Depois também, pelo sangue de Jesus derramado, nós fomos curados, nós fomos sarados. Pelo sangue que foi derramado, pelo alto preço que foi pago, nós recebemos cura. Nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 26, está escrito: então Pilatos lhe soltou Barrabás, o criminoso, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Terceiro lugar onde Jesus derramou seu sangue foi nas feridas por causa dos açoites, por causa das chicotadas. Se você já participou de um dos nossos encontros, nós passamos um vídeo lá que mostra que não era um chicote de corda, não era um chicote comum de couro, ele tinha pedaços de metal na ponta, peso na ponta. Então quando o soldado chicoteava, aquilo cortava a carne, e cada um desses cortes estava brotando o sangue que estava sendo derramado. Isaías diz que pelas feridas do Senhor, pelas suas chagas, desse chicotear, nós fomos curados. Está escrito em Isaías 53:5. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas feridas causadas pelo chicote com pontas de metal, nós fomos sarados. A graça de Deus nos alcançou, nós fomos sarados por causa do alto preço que ele pagou, derramando o seu sangue. Nesse momento em que ele estava ali levando os açoites, o sangue que estava sendo derramado estava agora tratando da maldição da enfermidade. Pelas pisaduras do Senhor nós recebemos cura total para o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Não é apenas enfermidade física, qualquer tipo de enfermidade da alma, problemas emocionais, depressão, enfermidades espirituais, condenação. Hoje de manhã, no momento do louvor, o Senhor colocou no meu coração uma palavra de conhecimento, que tinha alguém aqui que veio no culto que está debaixo de uma condenação, de acusação, que não sabia mais se tinha sido perdoado. E quando eu falei aqui, Deus estava falando para essa pessoa, o Senhor chegou a falar comigo. Eu chorei muito aqui porque era uma aflição muito grande. O Senhor falou: fala depressa, para tirar logo essa condenação do coração. Eu falei, aí perguntei, não tinha ninguém. Mas no final do culto, a irmã me procurou: pastor, eu que estava com essa condenação, e chorou muito, me abraçou ali e chorou muito, agradecendo. Mas foi o Senhor que trouxe para ela a revelação de que ela foi curada, não tem mais condenação, não tem mais culpa. Então nós fomos curados no espírito, na alma e no corpo. Mas essa cura alcança também outras áreas da nossa vida que são doentes. Há muitos relacionamentos doentes, marido e mulher com relacionamentos doentes, pai com filho, relacionamento doentes. Tem muitos relacionamentos doentes, tem muitas atitudes de doente. Tem irmãos que têm atitudes milindres com doença. Esse sangue que foi derramado pelo açoite trouxe para nós cura de todas as áreas. Se há problemas de relacionamento, relacionamentos doentes, enfermos, o sangue de Jesus que foi derramado pelos açoites garante a cura de cada um deles. Precisamos nos apropriar disso. Todo tipo de enfermidade é consequência do pecado, é a maldição da enfermidade, todo tipo de enfermidade. Mas o sangue de Jesus que foi derramado nos trouxe redenção. Depois o sangue de Jesus foi derramado, porque o sangue de Jesus foi derramado, nos livra do poder do pecado. O sangue foi derramado, nos libertou da maldição do pecado. Mas nós não estávamos apenas debaixo de maldição, nós éramos escravos do pecado. O pecado tinha um poder sobre nós, e o sangue de Jesus foi derramado, nos livrando também do poder do pecado.
No Evangelho de João, capítulo 20, verso 25, está escrito: o discípulo incrédulo falando: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Nós sabemos que Jesus teve as suas mãos traspassadas pelos cravos, os seus pés traspassados pelos cravos, quando ele foi pregado na cruz. Esse foi o quarto momento, o quarto lugar onde o sangue de Jesus foi derramado, quando os cravos traspassou as suas mãos e os seus pés. E na palavra de Deus, os nossos pés simbolizam o nosso caminhar, e as nossas mãos simbolizam as nossas ações. E tanto o nosso caminhar quanto as nossas ações eram impuras diante de Deus. Todo homem, não há nenhum homem que tenha um caminhar santo, não há nenhum homem que tenha atitudes santas, apenas Deus é santo. Então, quando Jesus teve as suas mãos traspassadas, os seus pés traspassados, o sangue que foi derramado fez com que nosso caminhar e nossas ações passassem a ser aceitas diante de Deus. Aquilo que não era aceito por causa da impureza do nosso caminhar, por causa da impureza das nossas ações, pelo sangue que foi derramado, quando as mãos foram traspassadas pelos cravos, quando os pregos traspassaram os pés e o sangue caiu na terra, então nós fomos purificados e aceitos diante de Deus. E a partir desse momento nós podemos agora entrar com ousadia. Nós vemos Hebreus dizendo isso. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, aonde está a presença de Deus. Nós só podemos entrar na presença de Deus com intrepidez pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Quando os cravos traspassou as mãos e os pés, o sangue foi derramado. Agora nós podemos, por esse sangue, entrar na presença de Deus. O caminho foi aberto. A Bíblia diz que o véu do santuário rasgou de cima a baixo. E quando o véu que fazia separação entre o homem e Deus foi rasgado, agora significa que nós podemos entrar com ousadia. Em qualquer momento, eu estou passando por uma luta, um problema, uma enfermidade, eu entro na presença dele para receber cura. Mas quando eu estou, como a irmã estava hoje de manhã, debaixo de condenação, com medo de chegar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado, Ele pode sair e vir até nós. O caminho está aberto agora, e aqui diz que é pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne. Quando a sua carne foi traspassada pelos cravos, abriu um novo caminho, o caminho que havia sido fechado lá no jardim do Éden. Quando o homem pecou, querubins cercaram a árvore da vida, o homem foi colocado para fora, o caminho estava fechado, mas agora pelo sangue que foi derramado, um novo e vivo caminho foi aberto, e nós podemos entrar novamente na presença do nosso Deus. Evangelho de Mateus 26, 28 diz, Jesus falando a respeito do seu sangue: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E Paulo fala em Romanos 5,9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. É pelo sangue que foi derramado que nós não estamos mais debaixo de condenação. Quando eu tenho a revelação de que naquele momento que os pés e as mãos foram vazadas pelos cravos e o sangue derramado, então eu tenho paz com Deus agora, eu não posso mais estar debaixo de condenação, porque já foi consumado, não estamos mais debaixo da ira. E aí é que está o problema de pessoas que aceitam a acusação do diabo, pessoas que ficam debaixo de condenação, porque eu fiz algo errado, que eu não sou digno de chegar na presença dele. Você está anulando, não a graça de Deus apenas que foi concedida, mas você está anulando a obra do sangue que foi derramado, você está rejeitando o sangue que foi derramado. Por isso, com ousadia, nós precisamos de ousadia. Apesar de nós, apesar de mim, eu devo com ousadia entrar na presença, confiado no sangue. Não é confiado em mim, não é confiado nessa graça, apenas a graça de graça. Eu recebi graça para entrar com ousadia, porque tem uma base legal, o sangue foi derramado.
Então mesmo que eu estou morrendo de medo, o diabo está me acusando, eu com ousadia vou entrar, porque eu tenho a base do sangue que foi derramado, das mãos que foram traspassadas pelos cravos, dos pregos que vazaram os pés de Jesus. Nós vemos em Apocalipse capítulo 1 verso 5, falando: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os cravos nas mãos e nos pés de Jesus prenderam Ele na cruz. Foram esses cravos que traspassaram as mãos e os pés que pregou Jesus na cruz. Ele estava ali imobilizado, e exatamente nesse momento Ele derramou o seu sangue, que era e é suficiente e poderoso para nos salvar e nos redimir eternamente do poder do pecado e do juízo de Deus. Não estamos mais debaixo da ira, por causa desse sangue que foi derramado, que é precioso, que é poderoso, que é suficiente para redimir completamente, de uma vez por todas, qualquer tipo de condenação do pecado ou escravidão do pecado. Ele nos libertou de toda condenação. Por isso Paulo fala, eu vejo Paulo falando com alegria, lá em Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Todas essas verdades bíblicas estão fundamentadas no sangue que foi derramado. O sangue que foi derramado tem um poder tremendo na nossa redenção. Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando Paulo fala isso aqui, ele está resumindo um monte de coisa aqui. Pela graça sois salvos, por causa do sangue que foi derramado. Você pode acrescentar aqui, nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Porque pela graça sois salvos, porque o sangue foi derramado. Você foi salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus que te deu. O presente que Deus te deu foi o sangue derramado do Filho dele lá na cruz, porque o sangue dele foi derramado, e agora isso foi concedido, essa redenção. Então você é salvo mediante a fé. Em Efésios 2:13, Paulo também diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, que foi derramado, do preço que foi pago. Nós só fomos aproximados porque um alto preço foi pago, e o preço que foi pago foi o sangue de Jesus que foi derramado na terra. Pelo sangue derramado, nós temos também a vida que vence, a vida de vitória. Nós sabemos que a nossa vitória está na cruz. Eu tenho falado aqui muitas vezes que tudo o que você precisa está lá na cruz. Seus relacionamentos, sua vida financeira, ministério, tudo que você precisa da parte de Deus, você vai encontrar lá na cruz, porque foi lá que o sangue foi derramado, e é por esse sangue que foi derramado que nós podemos viver uma vida de vitória. Em João 19:34 está escrito: mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Foi aquele momento da crucificação. Jesus estava ali pregado na cruz. Aí um soldado pegou uma lança e vazou, furou do lado. Essa foi a 5ª vez que Jesus derramou o seu sangue, que foi quando o seu lado foi aberto por uma lança. E o fato de uma lança abrir o lado nos mostra que é pelo sangue de Jesus que nós vencemos o diabo, a tentação do diabo. A nossa confiança da vitória contra o diabo, nós podemos resistir ao diabo, é porque quando foi aberto o lado de Jesus, o sangue foi derramado. E aí nós vemos em Apocalipse 12:11, diz que eles, os filhos de Deus, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
nossa vitória contra o diabo, contra as circunstâncias, ela veio porque o lado de Jesus foi furado com uma lança e o sangue foi derramado. Mas o fato interessante é que não saiu apenas sangue. A Bíblia diz que saiu sangue e água. E o fato de ter saído sangue e água nos mostra que é pelo sangue que nós recebemos vida. O livro de Jó fala que a vida está no sangue. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus estava vivo e Ele nos substituiu na cruz. E quando o sangue dele foi derramado, a vida que estava no sangue foi esvaindo e Ele entrou na morte. E na medida que Ele entrava na morte, nós recebíamos vida, porque a vida está no sangue. Se não há derramamento de sangue, nós não receberíamos vida. A base da nossa salvação, a base da nossa vitória foi porque Ele entrou na morte. Mas porque Ele entrasse na morte, o sangue teve que ser derramado. E a vida está no sangue. Mas na Bíblia também a água simboliza vida. Quando o soldado furou com a lança, saiu sangue e água. O sangue simboliza vida. A vida está no sangue, mas a água também simboliza vida. Lá em Apocalipse 21:6 diz, falando a respeito de Jesus: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aqui Jesus está falando, porque Ele derramou o sangue com água. Ele está falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu que comecei, eu que vou terminar. A história só termina quando eu falo terminou. E Ele diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É essa água que trouxe vida para nós. Em Apocalipse 22:17 está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Tudo isso que eu estou falando, em cada momento que Jesus derramou o sangue, em cada um desses momentos simboliza parte da nossa redenção. Tudo isso nos revela quão grande é o amor do nosso Deus. Estou falando isso aqui tudo para você, para que você possa experimentar do amor de Deus. Deus o Pai viu cada um desses momentos, viu quando Jesus, em pavor, grande agonia, suou gotas de sangue. Deus o Pai viu quando a coroa de espinhos entrou na cabeça dele e o sangue sendo derramado. Deus o Pai viu quando os açoites rasgaram a carne e o sangue foi derramado. E o Pai suportou tudo isso, assim como o Filho suportou. Deus Pai viu quando os cravos traspassaram as mãos e os pés e o Filho foi pregado na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Pai viu quando o Filho entrou na posse da maldição. Ele tomou posse da maldição de todos os homens, para nos libertar dessa mesma maldição. Então o Deus que nos amou de tal maneira, Ele fez com que seu Filho derramasse o seu precioso sangue lá na cruz. E a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que Deus provou, pagando um alto preço, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, quando éramos inimigos, pecadores. Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus, o Filho de Deus, ter morrido lá na cruz, derramado o seu sangue, quando éramos pecadores. E aí nós vemos Paulo falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange. Cada um desses momentos que o sangue foi derramado, Ele estava revelando o seu amor por nós. Em cada momento que nós estávamos sendo redimidos da nossa rebelião, da nossa vontade, estávamos sendo redimidos da nossa impureza no nosso caminhar, nas nossas ações, estávamos sendo redimidos de cada uma dessas áreas, da maldição do pecado, do poder do pecado. Na verdade, Ele estava revelando o seu amor por nós. Por isso o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Jesus morreu por todos. E quando diz aqui que quando Ele morreu, todos morreram, todos nós morremos na condição de pecador. Toda maldição foi levada. Então, se nós estamos debaixo da condenação da morte, quando Ele morreu, todos nós morremos para a morte e ressuscitamos para a vida. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange, e tudo isso nos foi concedido pela infinita graça de Deus. Um alto preço foi pago para que nós pudéssemos estar aqui hoje, louvando, adorando, percebendo a presença, e com aquela convicção que nós temos falado, que Ele vai voltar, e Ele vai tomar cada um de nós. Nós estaremos na presença dEle, assim como estava na presença no Jardim do Éden. Ele vai nos levar de volta para casa, na comunhão plena, na salvação plena, quando nós recebemos um novo corpo glorificado e deixarmos essa carne, nós estaremos novamente completos na presença dEle. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé e nós orarmos para termos a revelação do quão grande foi o amor de Deus por cada um de nós. Nós tivemos no nosso encontro, os encontros é sempre maravilhoso, porque nós estamos separados. Você está aqui ouvindo essa mensagem, mas você teve um dia hoje aí muito ativo, viu muitas coisas, participou de muitas coisas. Quando nós estamos no encontro, nós separamos 2 dias e meio apenas na presença. Mas a minha oração é que você possa provar desse amor hoje. Essa experiência do amor de Deus precisa queimar no seu coração. A verdade do que eu ministrei aqui hoje para você precisa fazer com que seu coração seja tomado pelo amor de Deus, seja cheio do amor de Deus, para que você possa viver agora uma nova vida, percorrendo esse novo e vivo caminho que foi aberto pelo véu, a carne do próprio Senhor. Os irmãos vão cantar uma música aqui, mas eu queria que você agora fechasse seus olhos e orasse. Até mais do que isso, se você puder se ajoelhar. Eu falei aqui da cruz. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, ajoelhar aos pés da cruz. Você não vai apenas ajoelhar, você vai ajoelhar aos pés da cruz. Você pode com a sua mente imaginar que você está aos pés da cruz, ajoelhado aos pés da cruz, quando Jesus está ali em cima pregado, derramando o seu sangue. Você pode se ajoelhar nessa hora na presença dele. Queria te convidar a ficar de joelhos agora e contemplar a cruz do Cristo, aonde Ele derramou o seu sangue para que você recebesse vida. Esse é um momento de você experimentar do amor de Deus, de você agradecer a Ele por cada momento que o sangue foi derramado. Fala com Ele agora, ore a Ele agora. Senhor, eu compreendi que a graça que me foi concedida foi paga por um alto preço. Não foi um preço de ouro e prata, mas foi pelo precioso sangue do Senhor que foi derramado. Hoje eu compreendi que eu posso desfrutar essa graça por causa do precioso e santo sangue que foi derramado. Pai, no nome de Jesus, a nossa oração hoje é para que cada um dos irmãos, cada um de nós que estamos aqui, possam provar, ó Deus, do amor do Senhor, possam ter a experiência do amor do Senhor, que foi revelado lá na cruz, como a tua palavra diz, que Deus provou o seu próprio amor para conosco. O amor de Deus foi provado lá na cruz pelo fato de Cristo ter morrido, derramado o seu sangue quando éramos pecadores. Senhor, eu oro para que o amor do Senhor seja derramado no coração de cada um dos irmãos. Eu oro para que cada um deles possam provar desse amor nessa hora. E agora, prostrados aos pés da cruz, a cruz do Cristo, eles possam, Deus, ter a experiência do amor do Senhor. Aleluia, aleluia. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Depois de se prostrar aos pés da cruz, levante-se agora, decidido a viver e a percorrer esse novo e vivo caminho. Quando temos revelação que nós fomos redimidos em cada área da nossa vida, em cada área perdida da nossa vida, fomos redimidos por um derramado sangue de Jesus, e é por esse sangue que nós somos salvos. Eu queria nessa hora, talvez você está aqui no nosso meio, esteve afastado de Deus, ou não tem convicção da sua salvação,
É por esse precioso sangue que nós podemos ter a convicção da obra da cruz manifesta na nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, levantasse a sua mão direita aos céus, repetisse comigo essa oração. Fala comigo: Senhor Jesus, eu compreendi pela sua palavra que a minha salvação foi comprada por um alto preço, o preço do sangue que foi derramado. Eu compreendi que a rebelião que eu tinha contra a sua vontade foi tratada pelo sangue que foi derramado no jardim do Getsêmani. Eu compreendi que pelo sangue dos espinhos a minha vontade foi tratada, a maldição dos meus pecados foi redimida. Pelo sangue dos espinhos a maldição não está mais sobre a minha vida. Eu compreendi que pelo sangue que foi derramado, pelos açoites, o poder do pecado foi removido da minha vida, e eu não estou mais debaixo da escravidão do pecado, porque eu sei que os açoites fizeram com que o sangue do Senhor fosse derramado. Eu compreendi que eu fui completamente liberto de toda maldição pelo sangue que foi derramado quando os cravos traspassaram as suas mãos e os seus pés, e foi tratado a impureza do meu caminhar, das minhas atitudes. Por isso hoje eu posso entrar com ousadia diante do trono da graça, porque o sangue foi derramado em meu favor. E por essa verdade eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio aqui na terra em carne e sangue, derramou o seu sangue no meu lugar, lá na cruz. E porque eu creio que Ele é o Filho de Deus, que veio me substituir na morte, para que eu tivesse vida, eu sou salvo. Senhor Jesus, enche meu coração do seu amor, para que eu possa, a partir de hoje, viver com a revelação de que um novo e vivo caminho foi aberto diante de mim, e eu posso me achegar na sua presença. Senhor Jesus, eu confesso que o sangue do Senhor é suficiente, poderoso para me salvar, e porque eu creio, eu sou salvo. E hoje eu te agradeço pela vida de vitória que me foi concedida pelo seu sangue que foi derramado. Assim eu oro, confirmo essa oração em nome de Jesus. Aleluia.